Senhoras e senhores da minha querida São José, pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Correia. Faz tempo que eu não falava isso, né? Um ano inteiro sem falar isso. 2020 foi um ano marcante, seja pro bem, seja pro mal, e por isso resolvemos fazer a retrospectiva Arena Joseense de 2020. E sem mais delongas, vamos começar a nossa série falando do São José Futebol Feminino. E a principal contratação para essa temporada de 2020 não foi dentro de campo, e sim fora das quatro linhas. Foi o treinador Adilson Galdino, ele que já passou pelo São José, né? Ele era o treinador em 2014 no título mundial, maior conquista da história aí do esporte joseense. Foi com as meninas da Águia, o Mundial Interclubes, que o Adilson Galdino era o treinador do São José Futebol Feminino. Ele retornou para comandar um elenco aí muito mudado, né, muito reformulado do São José Futebol Feminino, com muitas jovens, né, com muitas apostas. Tivemos aí durante a temporada 4 ou 5 jogadoras sendo colocadas pelas seleções de base, né, do São José, que foram revelados pelo programa Atleta Cidadão e depois foram convocados aí para a seleção brasileira. Então o São José apostando no futuro da modalidade com essas jovens jogadoras. E a primeira competição da temporada foi o Campeonato Brasileiro. E aí logo de cara as meninas da Águia já sentiram ali como que ia ser esse ano, né? O Campeonato Brasileiro estava muito difícil, muito equilibrado, né? Com muitas equipes da Série A do Campeonato Masculino disputando também agora o feminino. E logo de cara contra o Internacional, o São José acabou sendo derrotado por 2-0 na quinta rodada, né? Contra o Avaí Kinderman. O São José disputou jogos em portões fechados, né? Com a Covid. E no intervalo a CBF anunciou a pausa, né, que o campeonato ia ser adiado, fechando ali a rodada da quinta rodada do Brasileiro, por tempo indeterminado. Então a gente tem uma pausa ali na temporada. A few moments later. Foram 167 dias, 5 meses e meio depois que o São José jogou, né? O jogo contra o Avaí Kinderman foi no dia 15 de março, né? No aniversário do Martins Pereira de 50 anos. E depois o próximo jogo, o São José foi jogar no dia 29 de agosto contra os Osasco Audax. A equipe ganhou por 3-0 fora de casa, depois ganhou da Ponte Preta por 1-0 e ali viveu o melhor momento da equipe, né? A equipe ainda jogou com o Palmeiras, recebeu o Palmeiras no Martins Pereira e no finalzinho acabou cedendo o empate, mas quase venceu o Palmeiras. Então o São José ali tinha chances ali de somar até mais pontos. Só que aí depois desse bom momento, o São José veio se complicando na tabela e muito ali foi por causa da arbitragem. Primeiro jogo contra o Minas Cesp lá em Brasília, o São José estava vencendo, mas aí acabou tendo um pênalti marcado ali que houve muita confusão. A equipe reclamou do pênalti que foi marcado contra a Joseense e que resultou até na expulsão da Bruna Amarante, que ela teria colocado a mão na bola. No final do jogo, com 1 a menos, a Minas Cesp, elas conseguiram virar depois para 3-2 e saíram com a vitória. O São José ali, então não somou nenhum ponto naquela partida. Na rodada seguinte, o São José encarou o São Paulo no Martins Pereira e com o gol da Glaucia claramente impedido, mas a arbitragem não viu. O São Paulo abriu o placar e ainda no finalzinho conseguiu fazer o segundo e venceu por 2-0 o São José. E ali o São José meio que se afastou, né? O São José estava sonhando com as quartas de final do Campeonato Brasileiro, mas naquele momento se afastou da tabela e aí foi ainda enfrentar o Flamengo, venceu por 3-0, mas aí acabou sendo derrotado por Corinthians pelo mesmo resultado. Então meio que nas últimas rodadas o São José já meio que abriu mão ali de sonhar com a classificação entre os 8 primeiros para as quartas de final. Mas ainda assim, faltando 2 rodadas, a equipe se garantiu na primeira divisão de 2021 com empate fora de casa. E na última rodada, mesmo só cumprindo tabela, a equipe fez bonito contra o Ferroviária, né, que era o atual campeão, e venceu por 1-0 com gol da Fernanda Tipa no jogo que ela completava 100 partidas com a camisa do São José. Então fechando bem ali o São José a sua participação no Campeonato Brasileiro em 11º. Após o fim ali da fase regular, né, do Campeonato Brasileiro, em que o São José não conseguiu classificar para a segunda fase, o São José virou chavinha para o Campeonato Paulista. No primeiro jogo,
contra as favoritas, que era o Corinthians, a equipe acabou sendo goleada. Perdeu por 4-0 ali. O Corinthians é uma equipe que está realmente um nível acima das demais aqui no Brasil. E depois na sequência o São José começou a se recuperar, teve 2 vitórias, né, contra o Juventus e goleou o Nacional por 6-0 e empatou com o Taubaté, chegando ali na última rodada da fase regular para enfrentar o Santos. E aí aconteceu um caso muito curioso, né? O São José viajou até Santos para encarar a equipe da Baixada Santista, mas a equipe do Santos tinha 23 desfalques, né? Entre elas 17 jogadoras com Covid. Teve um surto de Covid no elenco santista que pediu para adiar o jogo. A federação, por falta de datas, né, já que era a última rodada e depois já ia começar o mata-mata da competição, não encontrou uma nova data, não aceitou o pedido de adiamento e assim o jogo foi declarado WO com vitória de 3-0 para o São José. Com esse resultado, né, de 3-0, já que o jogo não houve, o São José se classificou em segundo do grupo e encarou o Palmeiras. E se você está esperto aí, você deve ter prestado atenção quando houve o confronto no Campeonato Brasileiro. Eu falei que o São José acabou cedendo o empate lá no finalzinho, que dava até para vencer o Palmeiras. E nesse jogo, então, tinha essa esperança, né, que o São José teria um jogo equilibrado e que o São José poderia sonhar com a vaga na semifinal. Mas, logo no primeiro minuto do primeiro jogo das quartas de final, Ari do Palmeiras já deixou claro que o Palmeiras não ia facilitar nada a vida do São José e abriu o placar do jogo no Martins Pereira por 1-0. Ela ainda faria o segundo daquele jogo, né, que ia acabar 2-0 para o Palmeiras, e na segunda partida, na partida de volta, Ari faria o gol solitário, então, do Palmeiras. Então o jogo acabou no placar agregado por 3-0 para o Palmeiras, 3 gols da Ari, e ali o São José se despedia do campeonato estadual. Mas nesse regulamento aí que a Federação Paulista fez, as quatro equipes que foram eliminadas das quartas de final do Campeonato Paulista disputariam as semifinais da Copa Paulista. E assim o São José iria encarar o Santos, ia se reencontrar com o Santos, e dessa vez teve jogo, né? No primeiro jogo, lá na Vila Belmiro, o São José acabou sendo derrotado por 3-1. Teve a lei do ex, né? A Cristiane fez o gol no São José e a Fernanda Tipa, que jogou no Santos, fez o gol do São José. O gol que deu uma esperança, né, para o jogo de volta no Martins Pereira. Mas, que engraçado, né? Lá no Campeonato Paulista o jogo não aconteceu porque teve um surto de Covid entre as equipes, né, entre as jogadoras do Santos. No partida de volta da Copa Paulista, o jogo aconteceu. O São José foi com o seu assessor, o nosso amigo lá, o Gabriel Dantas, foi como treinador da equipe. E as meninas mostraram muita garra, tentaram equilibrar o máximo possível do jogo, mas ainda assim acabaram sendo derrotadas por 4-3, se despedindo da Copa Paulista e assim fechando a temporada, né? E assim a equipe também teve como artilheiras a Fernanda Tipa, a Milena Carioca. Então assim, motivos para comemorar o bom trabalho, né, do São José Futebol Feminino, que ainda assim se manteve na elite nacional, cada vez mais difícil. E ainda assim, no final do ano, a gente fez a nossa eleição dos melhores do ano, e a nossa Fernanda Tipa foi eleita a melhor jogadora do São José Futebol Feminino e vai ganhar uns troféuzinhos lá. E os números finais do São José Futebol Feminino foram assim: no Brasileiro, 11º colocado, 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 24 gols prós, 23 gols contra saldo de 1. Então, no Campeonato Paulista, teve 3 vitórias, né? Se esse asterisco aí que você tá vendo é por causa do WO contra o Santos, né? 1 empate e 3 derrotas, 13 gols prós, contando os 3 gols ali do WO, né? 9 gols contra. Assim, fechou a campanha no estadual. E na Copa Paulista, 3º colocado, né, já que perdeu para o Santos, que depois foi campeão da Copa Paulista. 2 derrotas, 4 gols pró, 7 gols contra. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa retrospectiva de 2020 das Meninas da Arte. Se você gostou, deixa seu like aí. Se você não viu esse vídeo, a gente tá lá com um canal no YouTube da Arena Joseense. Então você pesquisa Arena Joseense lá no YouTube e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma novidade e as retrospectivas de 2020. E é isso aí. Essa só foi a primeira. Daqui a pouco vai ter muito mais.